Olá, aqui é o professor Joanes Corrêa da Silva. Eu sou o seu professor de Eletrotécnica 1 do IFE Centro, Campus Centro. E vou dar prosseguimento ao assunto anterior da nossa aula número 2 e agora vou apresentar a aula número 3. Nessa atividade, eu vou relembrar para vocês a experiência de Tales, que é essa aqui, ó, que vocês viram no passado. Peguei. Tales de Mileto fez essa experiência, sendo que essa experiência ficou sendo utilizada como brincadeira em salões, etc., por quase 2000 anos. Até que um cientista inglês, médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert, em 1547 a 1603, entrou em contato com essa experiência e questionou esse fenômeno. Isso levou 2000 anos, porque essa experiência foi feita há 600 anos antes de Cristo. Aqui está a imagem do pai da eletricidade. Ele é conhecido como o pai da ciência elétrica. Ora, o que o nosso amigo fez? Ele questionou o fenômeno, perguntou: será que é só o âmbar ou a resina com lã que adquire a propriedade de atrair fragmentos de matéria? Ou outros materiais fazem a mesma coisa? Ora, levar 2000 anos para alguém questionar isso e responder isso, realmente é um fato muito curioso e encantador da ciência elétrica. Aí o que Dr. Gilbert fez? Arranjou diversos materiais de substâncias diferentes, né? E fez a experiência, testou e constatou que outros materiais também adquirem, né, a propriedade de atrair fragmentos de matéria após o atrito de um com o outro, ou com lã ou com seda. Ora, essa observação levou o Dr. William Gilbert a identificar esse fenômeno, porque ele dizia que o corpo ficava eletrizado, com eletricidade. Por quê? Porque âmbar, em grego, é electron. Aqui está em maiúsculo e minúsculo. Aí ele traduziu para o inglês, né? Repetindo, é importante saber essas coisas, esses detalhes, né? Ele traduziu para o inglês e dizia que o corpo ficava com eletricidade ou eletrizado. Isto deu nome ao fenômeno e à ciência. Após esse feito, ele observou que o que acontecia com um fragmento de matéria acontecia com outros também. Aí o que ele pensou? Ora, se o fenômeno é o mesmo em todos, eu não preciso de muitos para observar esse fenômeno. Eu vou fazer a isolação desse fenômeno. Aí ele criou o primeiro instrumento da eletricidade, que pendula, por isso é conhecido popularmente como pêndulo elétrico e tecnicamente como eletroscópio simples, instrumento para observar, para ver a eletricidade. Ora, ao fazer esse aparelho, ele acabou descobrindo a eletricidade na sua essência mais profunda. Por quê? Porque simplesmente, ao atritar e aproximar do corpo de prova ou de teste, ele é atraído e depois repelido. Conclusão, ele analisou e viu que esse corpo de prova ou de teste não tinha eletricidade antes.
estava eletricamente neutro, não tinha eletricidade. Quando ele atritava e aproximava, atraía, e vocês verão à frente por quê, e repelia. Eletricidade do tubo, ou desse corpo que substituiu o âmbar, com o contato foi transferido para o corpo de prova ou de teste, fazendo com que ele descobrisse e anotasse em sua caderneta de laboratório que eletricidade do mesmo tipo se repelem. Essa foi a primeira descoberta dele. E um outro fenômeno interessante aqui, ó, é que esse corpo de prova, aí está o encantamento, à distância, não há contato, ó, é por influência lá. Ele é eletrizado à distância, por influência. Esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Por quê? Porque indução vem do verbo induzir e significa introduzir ou colocar à distância, sem contato, por influência. Esse fenômeno está presente em toda a natureza e presente em todos os fenômenos elétricos que nós utilizamos na eletrotécnica e no mundo elétrico em geral. Olha, após ele fazer esta observação, ele testou com todos os materiais se comportavam do mesmo modo. Ou seja, ele neutralizava com a mão o corpo de prova, ou descarregava. Hoje nós chamamos esse fenômeno de aterramento. E quando ele levava outro corpo de prova, acontecia sempre o mesmo fenômeno. Atraía, tocava e repelia. Olha, depois ele fez uma outra pergunta complexa. Será que a causa ou a eletricidade é a mesma em todos os corpos, o tipo de eletricidade em todos os materiais? Ou cada material tem seu tipo de eletricidade particular? E para surpresa dele, ele utilizou o âmbar, que é uma resina, e o vidro, porque esses dois materiais produziam muita eletricidade com o atrito e servia para suas experiências. Aí o que ele teve a ideia? Eletrizou o corpo de prova com a eletricidade do âmbar ou resinosa, deixou lá, pegou a do vidro e aproximou. E quando aproximou, o que aconteceu? Atraiu e não liberou mais. Ou seja, a eletricidade do vidro é de tipo diferente da do âmbar. Aí ele interrelacionou a eletricidade de outros materiais, tendo como referência o âmbar e o vidro, e constatou que na natureza há só e somente só dois tipos de eletricidade. E identificou isso aí de resinosa e vítrea. Na história da ciência há controvérsia, porque atribui isso ao físico francês Dufay. E Dufay, na verdade, 100 anos depois, teve um mérito muito importante que eu falarei daqui a pouco. Mas não esse. Esse foi descoberto por William Gilbert, que é chamado de primeira lei da eletricidade. A questão é que no livro que ele publicou, ele não coloca formalmente a primeira lei da eletricidade. Ele não faz o enunciado e diz, essa é a primeira lei da eletricidade. Quem fez isso foi 100 anos depois, Dufay. Então o mérito é dado a Dufay pela descoberta da primeira lei. Mas quem descobriu foi o Dr. William Gilbert. Então, nós precisamos fixar isso. Na natureza há só e somente só dois tipos de eletricidade: a resinosa e a vítrea. Não esqueçamos do pêndulo elétrico. Foi com esse instrumento, o primeiro instrumento da eletricidade, que foi descoberto as duas cargas elétricas, os dois tipos de eletricidade
da natureza e da ciência de um modo em geral. O Dr. William Gilbert só fez isso, uma grande contribuição fundando a eletricidade como ciência. E antes de falecer, ele publicou uma obra, um livro, com 6 volumes. Um dos volumes sobre eletrostática, sobre as suas experiências de eletricidade, que redundou nisso aqui. O livro é esse aqui, chamado de The Magnet, que vocês poderão pesquisar na internet, nas bibliotecas de Londres, por exemplo, virtuais, vocês encontrarão esses livros aí, ou o original em latim, né, ou em inglês. Tá? Olha, para nós, essa parte de introdução à eletricidade, ao histórico da eletricidade, é fundamental para que você, aluno, tenha consciência do que faz na sua vida profissional. Porque você não está fazendo um curso para ser um eletricista, você está fazendo um curso técnico de eletrotécnica com atribuições profissionais que exigem conhecimento e conscientização do saber daquilo que você está fazendo, para que você saiba fazer e fazer. Muito obrigado.